Olá, tudo bem? Eu sou o Márcio Miranda e esse é o 15 Minutos, podcast gravado aqui na redação da Gazeta do Povo. E a Polícia Federal indiciou o ex-presidente Lula, agora pelo caso das doações para o instituto dele. O ex-ministro Antônio Palocci também foi acusado de corrupção e lavagem de dinheiro nesse caso. O ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva, você sabe, está solto. Mas você também sabe os casos que o envolvem na justiça tão longe de terminar. O Lula foi indiciado pela Polícia Federal no final de dezembro. Esse indiciamento que acaba se somando a uma série de ações contra o ex-presidente, que já foi condenado em 2 processos e absolvido em 1. O petista ainda responde a outras ações judiciais, além de aguardar recebimento ou rejeição de uma denúncia. Tem tudo isso pela frente. Esse ano o presidente deixou a prisão, mas a situação dele do ponto de vista jurídico ainda é bem complicada. E a editora de República aqui da Gazeta do Povo, a Kelly Cadanos, vai nos explicar até para resumir e organizar as informações que envolvem a situação judicial do ex-presidente da República. Ela que é minha convidada aqui no 15 Minutos de hoje. Kelly, para começar, esse último indiciamento do ex-presidente, que foi já em dezembro do ano passado, né? Se refere a que exatamente? A qual dos casos que ele está envolvido na Lava Jato, hein? Olá, Márcia. Olá para todo mundo que acompanha o 15 Minutos. Bom, o ex-presidente Lula ele foi indiciado pela Polícia Federal no dia 23 de dezembro do ano passado, né? Em uma investigação sobre as doações da Odebrecht ao Instituto Lula. Esse caso já era conhecido, já era investigado pela Polícia Federal há muito tempo. A gente tem notícia de que essas doações eram consideradas suspeitas pela Polícia Federal, desde pelo menos o oferecimento da denúncia do caso do Triplex, lá em 2016. Então, houve esse indiciamento no dia 23 de dezembro do ano passado, né? O Lula foi indiciado pela Polícia Federal junto com o Paulo Okamoto, que é o presidente do Instituto Lula, o Antônio Palocci, ex-ministro do governo petista, e Marcelo Odebrecht. As acusações são de corrupção e lavagem de dinheiro. De acordo com a Polícia Federal, entre dezembro de 2013 e março de 2014, foram registradas doações de 4 milhões da Odebrecht ao Instituto Lula, com origem em créditos naquela planilha de propinas da empreiteira, né? Aquela conta corrente informal de propinas que era mantida pelo PT junto à construtora. Então agora cabe ao Ministério Público decidir se oferece ou não uma denúncia em relação a isso contra Lula e os outros indiciados, com base nas informações da Polícia Federal. Bom, esse é o caso então do último indiciamento, né, que você explicou aí, Kelly, que se refere a dezembro do ano passado. Mas tem 2 casos, na verdade, já nos quais o ex-presidente foi condenado, né? Em que pé que estão essas coisas? Vamos relembrar, porque afinal é tanta informação que acaba confundindo muitas vezes, né? Exato, Márcia. Essas condenações elas já subiram tanto de instância que já parece que são mais, né? Não parece serem só 2 casos, né? Mas os 2 casos em que o Lula foi condenado foi na Lava Jato em Curitiba. As 2 condenações são da 13ª Vara da Justiça Federal de Curitiba, que conduz as operações Lava Jato no Paraná. No caso do Triplex, por exemplo, aquele Triplex no Guarujá, o caso já foi julgado em 3ª instância pelo STJ, né? Lula chegou inclusive a ser preso pela Polícia Federal para cumprir essa pena, mas ele foi solto depois que o STF derrubou a prisão em 2ª instância, né? A pena atualizada desse caso é de 8 anos, 10 meses e 20 dias. É a pena fixada pelo STJ e ainda cabe recurso no STF. Recentemente, Lula também foi condenado em 2ª instância em mais um processo que envolvia as reformas realizadas por empreiteiras no sítio em Atibaia. O TRF4, em Porto Alegre, condenou Lula a 17 anos, 1 mês e 10 dias de prisão nesse caso, e ele ainda pode recorrer ao STJ e ao STF. Pois é, e tem também situações pendentes ainda que envolvem o ex-presidente na justiça, né, Kelly? Exatamente. Tem algumas pendências, por exemplo, tem uma denúncia que ainda não foi aceita pela Justiça. O Lula foi denunciado ainda pela Procuradoria-Geral da República por obstrução de justiça. A acusação nesse caso é relativa àquela tentativa de nomear o ex-presidente como ministro-chefe da Casa Civil da ex-presidente Dilma, em março de 2016. Seja bem-vindo, querido companheiro ministro Luiz Inácio, ministro Lula. Naquela ocasião, Lula já era alvo da Operação Lava Jato e a Polícia Federal entendeu que isso era um caso de obstrução de justiça e a PGR acabou apresentando uma denúncia.
Em setembro de 2017, o ministro Edson Fachin, que relata os casos da Lava Jato no STF, mandou a denúncia para a Justiça Federal de Brasília, porque todo mundo tinha perdido a prerrogativa de foro, então eles deveriam ser julgados em primeira instância. E até agora ainda não tem nenhuma notícia de recebimento dessa denúncia. E além disso, ele tem outros processos, ele responde ainda 7 processos na Justiça que ainda estão em andamento. E esses processos são em São Paulo, Curitiba, também em Brasília. Em Curitiba tem o último processo, por enquanto, pelo menos, da Operação Lava Jato, que é referente à compra de um terreno para a construção de uma nova sede para o Instituto Lula. Esse processo ainda está correndo na Justiça, já trocou de juiz 2 vezes, depois da saída do Moro, entrou a juíza substituta Gabriela Hardt e agora o processo está com o Luiz Antônio Bonar, que é o novo titular da 13ª Vara, e ainda não teve uma conclusão. O processo teve que voltar, inclusive, para a fase de alegações finais, ainda deve demorar um pouco para ter um desfecho. Eu preciso provar que o juiz Moro não era juiz, era um canalha que estava me julgando. Essa questão da perseguição política é algo absolutamente um álibi, que foi construído, que não tem nenhuma procedência do mundo real. Só pra gente fechar, nunca é demais lembrar também, Kelly, que além de tudo isso, e daí, vamos dizer assim, por outro lado, na expectativa da defesa do ex-presidente, esse ano de 2020, como a gente já falou aqui no 15 Minutos, reserva algumas informações e alguns julgamentos que são bem aguardados. Por exemplo, o caso aí do pedido de suspeição do ex-juiz, hoje ministro Sérgio Moro, que vai ser julgado lá no Supremo, é um pedido da defesa do ex-presidente Lula, né? Exatamente, é um caso bem importante, Márcio, porque isso pode anular todo o processo do triplex no Guarujá, por exemplo, que é o processo-chave, nessa discussão no STF. A discussão vai acontecer na 2ª turma do Supremo Tribunal Federal, depende só do ministro Gilmar Mendes liberar o processo, porque ele pediu vistas e cabe a ele devolver o processo para julgamento. E isso é muito importante porque pode impactar também nos outros casos, Se o ministro da Justiça e ex-juiz da Lava Jato, Sérgio Moro, for considerado parcial para julgar o ex-presidente, isso pode impactar, a defesa espera que isso aconteça pelo menos, em todos os processos que ele comandou na Operação Lava Jato. E, inclusive, a defesa tem uma visão bem otimista dessa situação, inclusive na fase de coleta de provas. Então, pode ser que o STF acabe, inclusive, com essa decisão, uma eventual decisão que apoia essa suspeição do ex-juiz Sérgio Moro, inviabilizar todas as provas que foram colhidas pela Lava Jato contra o ex-presidente. E aí a situação dele fica, claro, muito mais tranquila e as pendências na justiça vão cair consideravelmente se isso acontecer. Então, a defesa aposta todas as fichas nesse processo. O mais breve possível, para que o Supremo possa analisar o mérito da suspeição do ex-juiz Sérgio Moro e, se acolher o nosso pedido, anular todo o processo, restabelecendo a liberdade plena do ex-presidente. Kelly Cadanos, editora da Gazeta do Povo em Brasília. Obrigado, Kelly. Até a próxima. Até, Márcio. O 13º, o Bolsa Família, para atingir diretamente os mais necessitados. O governo anunciou nos últimos dias que está estudando mudanças no Bolsa Família. A gente vai falar deste assunto aqui no 15 Minutos agora com a editora de República da Gazeta do Povo, a Fernanda Trisotto, que está aqui de novo comigo no 15 Minutos. Fernanda, para começar, essa área social, o Bolsa Família, claro, é o programa, vamos dizer assim, mais representativo, talvez, da área social do governo há algum tempo, em especial gestões passadas, porque afinal tem uma marca muito forte ainda das gestões petistas, mas a área social é um certo desafio ainda para o governo Bolsonaro, Como é que foi essa área no primeiro ano do mandato e o que pensa o governo em relação ao que vem por aí na área social, hein? Oi, Márcio, é verdade, a área social é um desafio muito grande para o Bolsonaro já durante a campanha. Bem por isso que você frisou no seu comentário, É o carro-chefe dos programas sociais do governo federal é o Bolsa Família e ele é muito vinculado ao PT. Sim. Afinal, o programa com esse nome foi formatado durante a gestão do Lula e de lá para cá, enfim, é um programa que é um sucesso, ele é considerado referência mundial de combate à pobreza, ele tem seus méritos, sim. E havia muito uma desconfiança do que o Bolsonaro poderia fazer no Bolsa Família. E uma promessa de campanha dele foi talvez a primeira cumprida
no mandato no ano passado ainda, né, quando ele efetivamente firmou o compromisso de pagar o 13º benefício para as famílias que já recebiam o Bolsa Família. Então, e fez isso, né? Pela primeira vez, no ano passado, em 2019, em dezembro, as famílias que recebem o Bolsa Família ganharam um valor extra. O mesmo valor que elas receberiam da Bolsa naquele mês, elas receberam dobrado para compor esse 13º. Quanto ao 13º, nós sabemos que pode ser até pouco para quem recebe, mas pelo que eles têm, é muito bem-vindo esse recurso. Tivemos o prazer e a satisfação de assinar isso e mostrar para os mais humildes que nós pensamos nele, que é um governo que pensa em todos. Então, o 13º assinado agora, no meu entender, uma grande conquista dessas pessoas que tanto necessitam e ficaram esquecidas por muito tempo. Essa preocupação da área social é porque havia essa desconfiança, tem essa vinculação muito forte com o PT e também tem a questão ali mais eleitoral, né? O Bolsonaro não é muito bem avaliado no Norte e Nordeste, onde há muitas famílias que recebem o programa. Então, sim, fazer algum aceno ali de continuidade do programa, de melhorias, é positivo para ele, porque mostra que está pensando sim nessa área, que não é algo que você imediatamente associa ao Bolsonaro, né? Ele é mais associado à segurança, por exemplo. Exatamente, por isso então que é mesmo esse desafio, né? Bom, eu comecei dizendo que o governo anunciou que está estudando, né, as possíveis mudanças. Eu fiquei com uma dúvida a respeito do programa do Bolsa Família. Sim. Você disse que as conversas estavam avançadas, tem alguma previsão de lançamento desse programa? Não, esse programa agora as arestas estão sendo aparadas e será submetido a uma apreciação conjunta, Ministério da Economia, Ministério da Cidadania, Casa Civil, para que o presidente possa então referendar por fim aquilo que vem sendo apresentado a ele. Mas é um belo programa. Por enquanto não tem muitos detalhes então do que pode vir a acontecer com o programa. O que a gente sabe até o momento, hein, Fer? Pois é, Márcio. O governo no ano passado, o Bolsonaro já tinha cobrado o Paulo Guedes, apesar de não ser exatamente da área dele, mas como ele é o cara das finanças... Sim, a chave do cofre, a chave do cofre, ele foi cobrado a apresentar, porque o Bolsonaro mesmo já tinha detectado ali, ou os assessores mais próximos mostraram isso para ele, que faltava que o governo Bolsonaro imprimisse sua marca na área social. E, enfim, eles aventaram algumas propostas no ano passado, teve alguma discussão, é muito batida a tecla de que precisa reformular o programa, mas eles não dizem exatamente no quê. E daí isso está envolvendo muitos ministérios, o que acaba complicando um pouco, porque não é a decisão de um só, né? Então, tá o Ministério da Economia, tem a Casa Civil e o Ministério da Cidadania envolvidos nessa discussão. Esse ano, eles voltaram a falar, o Bolsonaro conheceu alguns desses estudos que já estão mais aprofundados, estão sendo feitos por essas 3 pastas, mas os técnicos do governo vão continuar trabalhando numa proposta e quando ela estiver mais amadurecida, aí sim ela vai ser formalmente apresentada. O que a gente já sabe é que ela deve priorizar famílias com crianças pequenas, na situação ali de primeira infância, como é o nome correto, o nome chamado. Então, deve focar tanto nas famílias que são muito pobres, obviamente, mas também trazendo algum benefício para essas famílias com crianças pequenas, jovens até 21 anos e atendendo critérios que têm muita relação com o discurso do Bolsonaro, por exemplo, meritocracia, porta de saída do programa. Por enquanto, em linhas gerais, é disso que se fala muito, que vai conter no novo programa, mas o que exatamente a gente não sabe. Agora, para as propostas do governo, Márcio, sabe qual é o grande problema? Qual? Dinheiro. Como não só nessa área, como em tantas outras, né? Exatamente. Por exemplo, o orçamento de 2020, que já foi aprovado no ano passado, prevê 29 bilhões e meio para o Bolsa Família. É um orçamento bem apertado, não teve nenhum reajuste em relação ao ano passado e vai ser duro para o governo conseguir pagar, por exemplo, novamente o 13º. A gente sabe que a medida provisória que instituiu esse benefício extra valia só para 2019, mas essa medida provisória está tramitando no Congresso e já tem emendas para tornar esse pagamento fixo. Sim. Porém, não há previsão orçamentária para isso e é essa questão orçamentária que acaba barrando muitas das propostas.
porque as ideias são boas, são louváveis ali você favorecer famílias com crianças pequenas que vivem em situação de muita pobreza. O problema é ter dinheiro para fazer tudo isso. Pois é, vamos ver de onde que vai sair. Fernanda Trisotto, editora de República aqui da Gazeta. Obrigado mais uma vez pela participação aqui no 15 Minutos. Até a próxima. Até mais, Márcio. Terminando aqui mais um episódio do podcast 15 Minutos. Lembrando que hoje você ouviu trechos de reportagens da TV Gazeta e também da Globo News. O 15 Minutos tem a produção do Moreno Valério, da Maria Escrocaro e da Jennifer Ribeiro. A montagem é do Leonardo Bestloff e a direção de conteúdo do Rodrigo Fernandes. Eu sou o Márcio Miranda e agradeço muito a sua companhia. Até mais!